São tantas as almas que nos assistem em 5 plataformas diferentes. Meu Pai, TikTok, Kawaii, meu Deus, Facebook, YouTube, sendo que o canal do YouTube não para de crescer, o canal Leitura Diária da Bíblia, onde ela lê a Bíblia todos os dias, a Bíblia inteira. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar o ministério da pastora, em nome de Jesus. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, igreja? Eu gostaria de cumprimentar os irmãos das redes sociais, do canal Leitura Diária da Bíblia. Agora Deus nos deu mais um canal, Pastora Cris Furlan, se inscreve lá, Pastora Cris Furlan, que vai ter outros conteúdos, porque o canal Leitura Diária da Bíblia vai ser exclusivo mais para pregação e para leitura da Bíblia, né? E o Pastora Cris Furlan vai ter palavra, oração, ensinamento e às vezes conhecer um pouquinho mais da vida da pastora, né? Às vezes você não sabe bem quem é a pastora. Então a gente vai ficar mais à vontade para trabalhar no canal Pastora Cris Furlan, amém? E Deus me deu esse canal, igreja, em março, mas só agora que eu comecei a postar, né? Comecei na data do dia 18 de junho, né? Hoje é dia 18, dia 17 de junho de 2025, para honra e glória, dei a abertura ao canal do Pastora Cris Furlan, para estar ensinando a palavra, para quem tem vontade de aprender a palavra, igreja, amém? E hoje aqui na tarde da bênção, estou com a palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Hoje nós vamos estar falando sobre o arrebatamento, amém, igreja? Eu costumo ser uma pastora assim, meia rígida, a favor, né, das coisas certas e contra o pecado, né, igreja? Então, às vezes a pessoa fica meio assim, ai, a pastora é muito dura, só fala de pecado, mas a gente precisa ensinar que o pecado nos separa de Deus, igreja. E hoje eu vou falar sobre o arrebatamento para aqueles que vão ficar e aqueles que vão subir. E a palavra está aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu galardão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Até aqui, igreja. O arrebatamento, a gente aprende assim que eu entrei na igreja, graças a Deus. O meu pastor já colocou os filmes do arrebatamento, já foi me ensinando o que é céu, o que é inferno, o que é pecado, o que podia, o que não podia. Então ninguém podia falar que não aprendeu. O pastor que eu tive, para a honra e glória de Deus, que Deus abençoe meus pastores que cuidaram de mim, pastor Souza, pastor Adelso, pastor Dark Douglas, os pastores que cuidaram da gente, né? Muitos pastores cuidou da gente, hoje a gente não lembra os nomes de todos os auxiliares, mas cuidaram da gente com muito amor, e eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. E hoje eu quero ensinar um pouquinho para a igreja do arrebatamento.
né? Grande é o mistério, a palavra de Deus vai dizer que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é isso, pastora? Nem todos vão dormir, mas todos vão ser transformados. Por que, igreja? Porque aquele que não serve a esse Deus a qual nós servimos, ele, quando ele morre, ele não dorme, ele está morto. Ele está morto para um dia ele vai acordar para uma vergonha eterna, aonde a sua alma vai chorar. Os bichos vão comer, a alma nunca, o corpo da pessoa nunca vai deixar de ser comido pelos bichos. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que o bicho come constantemente aquele que não aceita Jesus enquanto está nessa vida. Você precisa aproveitar a graça que Deus nos dá. O que é a graça, pastora? A lei vai dizer que a mulher que cometia o adultério, ela teria que ser morta a pedradas. Mas a graça nos diz que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, a lei, ela deixou de ser usada por causa da graça. Porque Jesus pagou na cruz pelo meu e pelo seu pecado para que não morrêssemos a pedrada. Ou seja, pela lei, aquela pessoa que cometia o pecado de morte teria que ser morto. Aquela pessoa que adulterava teria que ser morta. Aquela pessoa que cometia atos que era contra a palavra de Deus teria que ser morta. Mas pela graça de Deus, Deus não quer que ninguém aqui cometa assassinato. Deus não quer que você pegue uma pedra e mate alguém que está no adultério ou alguém que matou outra pessoa. O que acontece? A pessoa que mata, ela vai presa, ela fica encarcerada. E lá dentro da cadeia, ela pode conhecer esse Deus. Se arrepender daquele ato que ela cometeu de matar uma pessoa, mas não significa que ela não vai pagar pelos seus atos de maldade. Ou seja, quem comete um erro tem as suas consequências. Mas pela graça de Deus, se a pessoa aceita Jesus e para com a prática errada, com o pecado, com aquilo que a lei condena, que mate essa pessoa, pela graça de Jesus, essa pessoa alcança misericórdia quando ela confessa, quando ela abandona, quando ela deixa aquele pecado e se entrega para Jesus Cristo, que deu a vida por ela na cruz do Calvário. Então a palavra de Deus vai dizer que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, aquele que aceita Jesus Cristo, que está numa vida de erro e de pecado, ela abandona o pecado, ela abandona o erro, ela abandona a vida errada e pela graça, pela fé, ela é salva. Então, a palavra de Deus vai dizer que se essa pessoa morre em Cristo, ela não morre, ela dorme. Mas aquele que está no pecado, seja qual for ele, a Bíblia vai dizer vários. O pecado do feminicídio, homem que nasce homem e quer ser mulher, mulher que quer ser homem e não aceita ser mulher. Deus é contra. A palavra de Deus é contra. Mas a vida é da pessoa. Se ela quiser obedecer a palavra de Deus, ela tem que entender que Deus fez macho e fêmea. Deus não fez o homem para virar mulher e nem mulher para virar homem. Deus não fez a mulher para trair o seu marido ou o marido para trair sua esposa. Deus não fez você para matar ninguém. Deus fez você para que você tenha vida e leve outras pessoas a ter vida conhecendo Jesus Cristo. E a pessoa que diz,
eu vou fazer o que eu acho que é certo, eu penso que Jesus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu seja feliz nessa terra, não importa como eu vivo, se eu vivo com alguém do mesmo sexo que eu, não importa se eu vivo com uma pessoa que largou da sua esposa porque ele não gosta mais dela, eu vou viver a vida que eu quero porque Deus quer que eu seja feliz. Essa pessoa, a Bíblia vai dizer que se ela morrer nessa situação, ela não vai dormir, ela vai morrer. Porque a igreja, é muito séria a palavra de Deus. Está se abrindo várias igrejas de pessoas homossexuais, dizendo que Jesus é amor, que Jesus é lindo, que Ele quer que ela viva feliz, que o importante não é fazer mal para as outras pessoas, que o importante é ela ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, mas a vida sexual dela, ela tem que ser feliz, do jeito que ela quer. Isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus tem as leis e os mandamentos que têm que ser cumpridos. A palavra de Deus vai dizer que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Mas a pessoa interpreta essa leitura errado. O que é estar debaixo da maldição? Como eu já ensinei, se uma pessoa está no adultério e você pega uma pedra para matar aquela pessoa, você está agindo na lei, mas você está debaixo de maldição. Porque Jesus não quer que ninguém mate ninguém aqui por causa do pecado de ninguém. É a pessoa que tem que se retratar com Deus. Não é você que tem que fazer justiça, porque quem vai fazer justiça é o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. É Ele que vai fazer justiça. Jesus é o advogado e o Pai, Ele é o juiz. Por que Jesus é o advogado? Porque Ele morre por nós na cruz, Ele paga um preço por causa do pecado que eu cometi, mas na hora que eu me arrependo e que eu paro de fazer aquelas obras erradas, Jesus sendo meu advogado, por Ele ter pagado na cruz com o sangue dEle, o Pai, que é o juiz, Ele revoga a lei. Ou seja, Ele diz, a lei era para matar, mas o meu filho morreu e ela aceitou Jesus, ela se arrependeu, ela parou com a prática. Então eu não vou poder deixar que essa alma pereça e vá para o fogo eterno. Então, as pessoas que estão na lei, ela está debaixo de maldição. Por quê? O que está acontecendo em Israel? Pessoas matando outras pessoas por causa do poder, por causa da ambição, por causa da ganância. Elas estão ali debaixo de uma lei. Elas não creem em Jesus Cristo, elas não estão na graça. Eles estão vivendo pela lei, pela palavra. A palavra mandava matar quem estava no pecado. Eles estão ainda nessa parte. Eles não pularam para o lado de Jesus Cristo. Eles não creem em Jesus. Eles não creram que Jesus veio e aboliu a lei, entre aspas. Temos que obedecer a lei, entre aspas. Ou seja, não cometer o pecado, mas não exercer justiça sobre o pecado. Não temos que falar, essa pessoa tem que morrer porque não quer se converter. Isso aí é lei. A graça é para dar vida àqueles que estão perdidos, àqueles que estão caídos, àqueles que não têm esperança, àqueles a quem a sociedade não acredita, não aceita. A graça é para dar uma chance. E se todos nós aqui não tivéssemos na graça, nenhum de nós seríamos salvos. Porque o pecado que nós cometemos no passado nos impediria de sermos salvos. E a pessoa que diz que não tem pecado, a Bíblia diz que é mentiroso. Jesus diz que já é mentirosa. Mas aquele que vive na prática
nunca encontrou Jesus. Ou seja, às vezes a pessoa teve um erro, teve uma falha, ela não queria cometer aquilo e ela cometeu, e ela sofre por isso, então ela se cai nos pés do Senhor, pede perdão e ela para com a prática. Essa pessoa, ela não vive na prática, mas a pessoa que vive na prática, que não larga o pecado, que não larga a vida errada, ela faz coisas que a consciência dela acusa. A consciência acusa que é errado, que é pecado, ou seja, ela tem a lei. Porque a lei veio para nos ensinar o que é certo e o que é errado. A lei está dentro do coração dela. Ela não está só aqui no papel. Ela está dentro do coração, e é isso que Jesus vem fazer. Ele vem colocar a lei aqui dentro do nosso coração. Eu sei que isso não pode, eu sei que isso é errado. O homossexual, ele tem a lei dentro dele, ele sabe que é errado, mas ele colocou na mente dele, mas Deus quer que eu seja feliz. Mas isso não está escrito na Bíblia, essa segunda parte. Eu quero ser feliz e Jesus quer que eu seja feliz. Não tem escrito isso na Bíblia. Mas o mundo jaz no maligno, então o ser humano quer dar um jeitinho para a sua felicidade. Muitas das vezes destruindo famílias, como eu já disse. Mulheres que falam, ele não é feliz com a esposa, ele tem que ficar comigo. Ou vice-versa, o marido fala, ela não é feliz com o esposo, tem que ficar comigo. Pessoas até que se diz crente, que se diz evangélico, que ora ao contrário para destruir famílias. Isso não está na palavra. Família é uma só, casamento é uma só. A mulher está ligada ao marido enquanto o marido vive, e o marido está ligado à mulher enquanto a mulher vive. Então a Bíblia aqui vai dizer que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Ou seja, aqueles que morreram na palavra de Deus, largando o pecado, largando o erro, largando as práticas erradas que a lei manda, essa pessoa que dormiu na presença de Jesus, ela vai ressuscitar. Quando a trombeta soar, essa pessoa que está morta, que está dormindo, aliás, ela que aceitou Jesus, ela vai ressuscitar com Cristo e terá o seu corpo transformado. Porém, aqueles que morreram no pecado, ouviram a lei, ouviram a palavra de Deus, tiveram a graça de parar com o pecado, mas não obedeceram, essas pessoas estão mortas e vão continuar mortas. Mas a Bíblia vai dizer que essas pessoas vão ressuscitar para a condenação eterna, ou seja, elas vão sofrer, a alma delas vão gemer, porque o bicho vai comer 24 horas e essa pessoa não vai ter mais chance, nem mais graça e nem mais direito de ser perdoada. Essa pessoa tem o direito de ser perdoada agora, enquanto está viva. Amém, igreja? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, o que eu disse? Que todos temos pecados. Quem não tem e diz que não tem já é mentiroso. Ainda que a gente não vive na prática, mas um pensar, um olhar, um julgar, você já está errando. Então a Bíblia vai dizer que esse corpo é todo corruptível. Nós não conseguimos perfeição nesse corpo, porque esse corpo já é todo cheio de pecado. A gente às vezes fica com raiva de uma pessoa porque essa pessoa nos aborrece. A gente fica irado, a gente fica nervoso. Mas a Bíblia vai dizer, irei-vos, mas não pequeis. Então a gente que é crente, a gente tem que se dominar. A gente às vezes fica irado, mas a gente não pode sair quebrando tudo. A gente tem que se dominar, dominar o espírito. Porque enquanto estamos nessa vida, aleluia, não é brincadeira. Estar nesse corpo corruptível não é fácil. Às vezes você tem vontade de largar tudo, de sumir. Você tem vontade de deixar tudo para trás. Porque o corpo é corruptível. Mas quem nos reveste da sua glória, quem nos reveste do seu poder é Jesus Cristo para aqueles que
querem ser salvos. Amém, igreja? E esse corpo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Ou seja, igreja, todos nós que morrermos com Cristo ou sem Cristo, vai ressuscitar um dia. Os que serviram Jesus, aceitaram Jesus, largaram a prática do pecado, vai ter o seu corpo revestido de imortalidade para honra eterna. Ou seja, a alma da pessoa não morre, igreja. O corpo é pó, ele desce para o pó e para o pó ele volta. Mas a alma, ela não morre. E as pessoas não estão muito preocupadas com a alma. Então o que é essa palavra? Essa palavra está falando da alma da pessoa. A alma, ela vai ressuscitar. Ou para vida eterna, honra e glória eterna, ou para vergonha e desprezo eterno. Aqueles que desprezam a lei. Porque a pessoa lê a Bíblia e fala: aquele que está debaixo da lei está debaixo da maldição. Não é assim que funciona. A lei está aí para que você saiba o que é pecado, o que é erro, o que você pode, o que você não pode. O que você não pode é cometer a injustiça de querer fazer justiça com as suas mãos. Então a palavra vai dizer que quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a alma que tiver servido Jesus enquanto estava viva, esse corpo vai ser transformado. Esse corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, aquele que serve Jesus. Mas esse corpo, infelizmente, esse corpo que nós estamos, infelizmente, a gente tem hora que nem queria ter, porque às vezes a gente comete coisas que não queria. Entristece o marido, entristece um filho, fica zangado, fica com raivinha. Então a gente não queria sentir isso que a gente sente. Mas esse corpo é corrupto. Mas a Bíblia vai dizer que esse corpo que é corrupto vai ser transformado em incorruptibilidade. Ou seja, é um corpo que não vai ter corrupção. Porque às vezes a Bíblia vai dizer que a gente se torna corrupto. É um irmão que sai da igreja, que abandona o seu pastor, que cuidou com tanto amor, aceitou o pecado dela, cuidou, limpou, lavou. A pessoa casou e vai embora. Sabe, isso aí deixa a alma da gente triste. Esse corpo corrupto deixa a gente às vezes irado. Mas esse corpo que está irado por um irmão que nos abandonou, ou irmão que foi ingrato, essa alma, esse corpo vai ser transformado em incorruptibilidade. Não vai ser corrupto. Esse irmão que trai, quando Jesus buscar ele, que ele se arrepender e servir Jesus direitinho, que vai ser salvo em nome de Jesus, vai ser transformado num corpo corrupto, um corpo incorrupto. Ou seja, um corpo que não trai as pessoas, não trai ninguém. Porque lá na glória nós vamos adorar o nosso Deus. Nós não vamos poder trair Jesus novamente como Satanás traiu. Satanás ocupava um cargo de reger os anjos, um cargo importante de reger para adoração ao nosso Deus, mas ele quis ser adorado ele.
Satanás não ficou satisfeito em reger o coral. Ele queria que a adoração, ao invés de ser transmitida para o Criador, fosse transmitida para ele. E Satanás foi expulso, levando consigo a terça parte dos anjos. Imagina o que não acontece aqui na igreja. Quando o irmão cresce na obra de Deus e ele acha que ele é alguma coisa, que foi Deus só que fez aquilo com ele, mas Deus usou o pastor para ajudar. Deus usou o homem de Deus para colocar na posição. Aí a pessoa começa a achar, eu sou. Aqui está grande por causa de mim. A pessoa começa a achar que a obra está crescendo por causa dela. O que ela faz quando ela começa a se achar muito? Ela sai da igreja e leva consigo a terça parte. A terça parte, aconteceu isso no céu. Imagina nas igrejas o que não está acontecendo nas igrejas. E o que aconteceu aqui, o que acontece em muitas igrejas, não é diferente, igreja, do que aconteceu no reino de Deus. Mas esses irmãos que estão fazendo isso com seus pastores, que eles se arrependem enquanto há tempo, igreja. Enquanto há tempo. Porque a pessoa, se ela achar que ela é alguma coisa, infelizmente, ela não vai ter o privilégio de ver Jesus. Porque é o que eu estou pregando. E eu vou dar continuidade aqui para você ver o que eu estou falando é verdade. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o teu galardão, né? A palavra diz. Porque a morte, o pecado e a força do pecado é a lei. Ou seja, o que dá força para a pessoa ir para o inferno, o que dá força para a pessoa ficar no pecado, ou ficar ou sair, é a lei. A lei dá força para ela sair, mas ela quer desobedecer a lei, dizendo que não precisa mais de lei. O que vai tirar ela da morte e do pecado é a lei, é a palavra. Mas a lei não pode ser usada para você matar ninguém. A lei não pode ser usada para você matar um pastor que um dia errou, que um dia falhou. A lei não pode ser usada para destruir a igreja de ninguém. A lei não pode ser usada. Eu vou lá porque aquele pastor é mais santo do que o meu. A lei não pode ser usada para isso. A lei, ela tem que ser usada para você. Para você largar o pecado. Para você largar a vida errada. Para você obedecer a Deus. E saber que a graça, ela foi dada para perdoar o seu pastor que um dia errou. Foi dada para você ser perdoado. E para perdoar aqueles que aceitarem Jesus. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, olha aqui, sede firmes, olha aqui como completa a palavra. Sede firmes e constantes, igreja, aleluia, lá nosso. Seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, igreja, nós não podemos fazer a obra por causa de homem ou para homem, é para Deus. Mas temos que ser abundante. O que é ser abundante, igreja, na obra do Senhor? É você trazer almas para a obra do Senhor. Para a igreja, onde o pastor que um dia te acolheu, o pastor um dia te recebeu, o pastor estendeu a mão para você. O pastor te ajudou. Você estava cheio de bicho. Pode ser assim o pecado, né? Como se fosse bicho impregnado no seu corpo. Você estava todo cheio de erro. E aí você se limpou. O pastor cuidou. Você cresceu na obra do Senhor e você pega aí e vai embora. Mas a palavra de Deus, sede abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, nada que a gente faz, tudo que a gente faz é para Deus. É para Deus, igreja, não é para o homem. Seja abundante na obra do Senhor. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui sobre o arrebatamento. Mas por que a palavra fecha aqui? Para você ser fiel na obra. Porque o que vai nos dar direito a ser salvo, igreja, é ser fiel. Ser fiel à nossa igreja, à nossa congregação, a Deus, ser fiel ao nosso pastor. Se o pastor um dia cair,
Levanta o seu pastor e ajuda o seu pastor, porque o seu pastor um dia te ajudou. Por que abandonar o seu pastor na hora que ele cai? Não, igreja, vamos estender a mão para o obreiro que está caído, para o irmão que está caído. Não vamos ser injustos, tirando e dizimando o povo como Satanás dizimou a terça parte. O pastor, ele deixa de banco muitas das vezes para doutrinar aquela ovelha rebelde, mas quem é rebelde muitas das vezes não aceita. Então quando ele põe de banco, ele pega e sai, e não só sai, mas leva a terça parte. Então, igreja, vamos obedecer, porque a Bíblia vai dizer que ante a última trombeta, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, aquele que está servindo Jesus, se Jesus voltar agora é o arrebatamento, aí já é o arrebatamento. Nós estamos aqui servindo, sendo fiel. Ser fiel só a Jesus? Ser fiel onde você congrega. Ser fiel com o seu pastor. Ser fiel com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Ser fiel no seu trabalho. Ser fiel aonde você estiver. Vai soar a trombeta se você estiver sendo infiel. Ou seja, você está dentro da igreja falando mal do seu pastor, fazendo um fuxiquinho para tirar os irmãos da igreja. Está sendo infiel com o teu marido. As trombetas vai soar, você não vai subir. Você vai ficar para a tribulação. Mas aqueles que forem fiéis na obra do Senhor, a trombeta vai soar e você será transformado. O que é ser transformado, igreja? É o louvor que eu louvei aqui, que terá um corpo com asas de anjo, um corpo transformado. Igreja, essa pregação é muito linda. Essa pregação é linda porque as pessoas estão sendo infiéis com seus pastores, com as suas congregações, com as suas igrejas. Vamos ajudar o seu pastor, vamos ajudar aqueles que estão caídos e aqueles obreiros que rebeldes que estão de banco, continua de banco até a segunda ordem, até a vontade de Deus, porque Deus vai te exaltar. Seja fiel e abundante, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, igreja. Que Deus abençoe a todos, que você possa ter aprendido que quando soar a trombeta, que Jesus lá do céu venha olhar e venha falar: Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel com Jesus, Ele é fiel com o pastor, Ele é fiel com os obreiros, Ele é fiel com o esposo, com os filhos, com o patrão. Ela é fiel e você irá subir. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe os irmãos que estão assistindo, ouvindo ao vivo. Palavra abençoada. Vamos para o céu num corpo transformado, né? Deus usa todos. Que Deus abençoe, eu amo todos vocês, irmãos. Estela, ovelhinha, né? Aí, ó. O Severino, Pai Senhor, Severino. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, encerrar o culto? Faz assim com as mãos, igreja. Que a graça do nosso Senhor, 1 hora, hein? Olha lá, ó, certinho. Feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus Pai esteja com todos vocês. Todos digam amém. Amém.